Bom, bom dia a todos. Será uma reunião rápida, entendeu? Não será uma reunião demorada. Eu vou explicar para vocês aqui algumas orientações, principalmente aos responsáveis pelo plano anual de contratações. Na reitoria e campus avançado Carmo de Minas e Três Corações, a gente possui a portaria de designação dos responsáveis de inclusão no PAC. Então, a gente já fez inclusão no PAC 2020, 2021 e 2022. Então, tem uma portaria específica e cada pró-reitoria ou diretoria sistêmica possui, no mínimo, 2 pessoas, em virtude, principalmente, da pessoa estar de férias, da pessoa estar afastada. Então, a outra pessoa vai fazer, ok? Então, não existe nem titular, nem substituto, e sim 2 pessoas responsáveis por aquele setor, a fim de o serviço não ficar parado durante qualquer tempo. O PAC, como orientado, ele tem a sua início um ano antes da realização. Então, o PAC 2022, ele deve ser feito no ano de 2021, e não em 2022. No ano do PAC, você pode fazer adequações ao PAC, ok? Mas é ideal que o PAC seja construído um ano antes. E o PAC, ele gera, ao final do Plano Anual de Contratações, o calendário de licitações. Em virtude da nossa centralização de UASG, que já aconteceu esse ano, entre Pouso Alegre, Passos e Poços de Caldas, e também futuramente com as UASG incompetentes Machado Muzambinho, a gente tem que criar um calendário de licitações, de forma que a gente consiga fazer licitações de itens semelhantes uma vez só. Isso aí é para a gente otimizar o serviço e não deixar somente ou repetir licitações. Então, a gente vai tentar fazer dessa forma, só que dessa forma a gente tem que organizar junto com o PAC. Só que o PAC, ele é por item. Calendário de licitações é por objeto. Então, por isso que eu mandei para todos os diretores de administração e planejamento dos campi e também para os pró-reitores e diretores da reitoria o calendário de licitações, tanto 2021 quanto 2022. 2021 a gente já está seguindo ele, então a gente já fez. Então, o pessoal que tem acesso ao calendário 2021, eu coloquei aqui também. Ele está disponível no nosso portal, então quem tiver dúvida pode verificar. Pode ser alterado durante o ano o calendário? Pode, pessoal. No entanto, tem que verificar em comum acordo, principalmente as estações compartilhadas. Esse ano, infelizmente, a gente não seguiu de forma estreita esse calendário. Talvez algumas estações foram atrasadas ou até ainda não começaram. Pode acontecer isso? Até pode, mas a gente deve evitar e deve planejar para o ano que vem. Então, citando aqui, então cada campus está fazendo sua demanda, então tem aqui é o de 2021, Poços de Caldas, Passos, Pouso Alegre, Reitoria, Carmo de Minas, Três Corações, fizeram essa demanda. Então a gente teve, depois da demanda, a gente teve várias reuniões. Dentre essas reuniões, a gente conseguiu juntar alguns objetos, algumas licitações e definir responsabilidades e prioridades dentro das contratações do ano 2021. Para 2022, pessoal, foi lançado o calendário de 2022, então o calendário já está bem preenchido já, ok? Então aqui, Poços de Caldas já lançou sua demanda prévia aqui até março. Passos não lançou nada. Pessoal, lembrando aqui, janeiro, pessoal, não é conforme o vídeo que eu divulguei para você, a data da licitação para pregões eletrônicos e RDCs e data para contratação para dispensa e inexigibilidade. Então, se é janeiro, um pregão de regime de preço, ele tem
um prazo prévio para fazer a licitação, que é a requisição, que é a organização, e que é todo o trabalho de fazer. Lembrando que o quê? Quem for o responsável por aquela licitação será o responsável por toda a requisição, igual hoje a gente faz com a TI. Então, quem trabalha com TI hoje sabe como que é. Normalmente é reunido antes, faz todas as demandas, faz todas as pesquisas de todos os campos que precisa, e depois o campus responsável, gerenciador, será o responsável tanto pela requisição, tanto pelo ETP, tanto pelo termo de referência, tanto pelo edital. Então, o campus que não vai ser o responsável, ele vai apenas subsidiar as informações no início do processo e fazer a participação do processo de forma posterior, ok? Vai ter seu processo de participação, mas quem vai ser o responsável por tudo vai ser o campus gerenciador. Então, aqui está, até março tem as demandas aqui, lembrando que tem que ser todas as estações, esse prazo já foi dado. Ele é até o dia 15 de outubro. Por que o dia 15 de outubro? Para o ano. Porque eu preciso, a gente precisa definir o PAC, ok? Então, a maioria dos câmbios aqui já preencheram, entendeu? Já estão fazendo preenchimento. A reitoria e alguns campos ainda estão faltando algumas demandas aqui. E nisso a gente vai conversar, ok? Então, peço para todos os campos que ainda não preencheram o PAC, o prazo não tem como mudar depois de 15 de outubro. Por que não tem como mudar depois de 15 de outubro? Depois de 15 de outubro, a gente vai reunir informações do PAC, do calendário de licitações 2022, a gente vai agendar reuniões com todos os diretores de administração e planejamento e definir qual a melhor data para realizar aquela licitação já nesse ano, ok? A gente não vai fazer dessa forma. Aí depois que acabar, que a gente pretende acabar isso dia 30 de outubro, vai ter que fazer a adequação do PAC 2022. Eu creio que todos vocês já lançaram o PAC, mas normalmente, vamos explicar aqui, põe que uma demanda aqui da reitoria que está para junho. Conforme reuniões que a gente teve na segunda quinzena de outubro, ficou definido que isso aqui vai ser agosto. No PAC está junho, então a gente vai ter que entrar no PAC e colocar um mês de agosto, ok? Por isso que a gente tem que fazer. Aqui é o objeto. O PAC pode ser que tenha vários itens dentro desse objeto. Para que a gente vai fazer isso? Para adequar o PAC o mais próximo possível do calendário de licitações. Isso já está previsto na IN 1/2019. Na verdade, a IN 1/2019 ela fala de forma contrária, a gente faz o PAC depois do calendário. Mas eu acho primeiro é mais fácil fazer o calendário de licitações e depois o PAC. Por quê? Porque o PAC ele vai, na verdade, ser muitos itens. O calendário é apenas o objeto. Então, se a gente quer contratar aqui, põe o serviço de computação em nuvem e treinamento. Vai ter vários itens aqui para novembro. Ah, mas definiu que vai ser agosto. Então, a gente vai colocar todos os itens, aí todos os campos que foram possíveis a já fazer adequação no mês de novembro, o PAC, já faz o PAC. Na reitoria, Carmo de Minas e Três Corações, eu vou fazer o quê? Eu vou devolver todos os itens do PAC até antes do início de novembro. Para quê? Porque aí para as pessoas poderem se adequar junto a essa planilha, a esse calendário de licitações, após as reuniões, que a gente consiga deixar o PAC mais próximo possível. Lembrando que o PAC é para a gente fazer o mais próximo possível que a gente possa fazer. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Eu vi que o Jaime levantou a mão. Alguma dúvida sobre isso? Preciso esclarecer para todos, Marcão,
que o mês aí na planilha é o mês em que o objeto deve ser disponibilizado, correto? Não, agora vai ser o mês que vai ser licitado, Ah, tá. Então, ok, ok, ok? A gente vai ok. seguir essa regra aqui, por quê? Que aí é o mês que vai acontecer a licitação vai ser em maio. Então, aí vocês vão ter que prever, aí o objeto, vocês têm que prever que o objeto não vai chegar em maio aqui, o objeto vai ser, por exemplo, tem a licitação, tem a entrega, então vai ser junho, Ok, julho, ok. O ok? mês é o mês da licitação. O mês da licitação. Tá bom, obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Ok, pessoal. Vou passar para o próximo tópico aqui. Vou só fechar minha cara que depois eu volto. Então, aqui. Então, o PGC vai ter todas as informações gerais do PGC, como que faz o PAC. Então, eu estou entrando aqui com o PAC. Lembrando que o que, pessoal? O PAC ele teve algumas mudanças nesse ano. Vou colocar 2022 aqui. Vou pegar um item aqui, só que eu possa alterar. Ele teve algumas mudanças esse ano. Eu vou devolver esse item 4 aqui, como eu vou fazer com todos os itens. Quais foram as mudanças do PAC, pessoal? Primeira coisa, o PAC você vai escolher aqui que a despesa informada para somente aspectos orçamentários. Para que serve isso aqui? Conforme inicialmente lá, é só quando é renovação de contrato. Quando for licitado, você não vai colocar. Quando for licitado, você vai colocar não. Então, você vai colocar não, vai colocar quantidade, vai colocar estimativa, o valor unitário já gera a estimativa total e vai colocar quanto que vai ter de orçamento para exercício. Então, para 2022, esse serviço aqui vai ter 1 centavo só, ok? Isso aqui vai funcionar muito em registro de... Ah, eu tenho... Como que funciona? Mês de julho. Mês de julho eu tenho somente... Vou fazer licitação, então vou fazer um registro de preço. Então, não tenho todo o dinheiro. Então, não tenho todo o dinheiro, eu vou apenas colocar que eu não tenho todo o dinheiro, eu vou colocar que eu tenho somente 50% desse valor. Outro exemplo aqui, vamos pegar aqui. Serviço especializado em limpeza. Põe que esse aqui vai fazer licitação no ano que vem. Se vai fazer licitação, a gente coloca não. Se não for fazer licitação, se vai ser uma renovação de contrato, pessoal, aqui, na verdade, vai ter que ser sim, e não, não. Ok? Então, vai ter que mudar aqui. Eu creio que isso aqui é renovação de contrato. E vai ter 1 centavo apenas. Então, tem que rever essa adequação aqui. Quanto que vai ter de orçamento especificamente para o ano de 2022? Não é só colocar 1 centavo aqui e acabou. Ah, mas eu não tenho nada. Beleza. Aí vai colocar nada e participação de recursos externos, tudo, entendeu? Ah, mas isso aqui eu vou precisar só de 2 meses. Eu vou precisar só de... Na verdade, eu não preciso de 105 mil. Eu preciso só de 2 meses referentes a esse valor. Que aí está em outubro que está renovando. Ok? Ah, então eu coloco aqui, mas faço a divisão. Eu faço 12 dividido por 12 avos e coloco o valor aqui. Isso aqui já é para verificar qual o valor necessário que vai ser preciso integrar a LOA. Se vocês colocar 1 centavo aqui, não vai chegar nada. Isso aqui ainda não é vinculado com a LOA, mas conforme com reuniões do governo, conforme aquelas webinars que está fazendo, isso aqui vai ser o primeiro passo para a solicitação da demanda. Então, mas eu não veio dinheiro para mim, não veio a LOA. Isso pretende criar essa rotina futuramente, para isso aqui ser o primeiro passo da LOA. Então, quem não tiver isso aqui, o ano que vem,
provavelmente, ou não digo ano que vem, mas talvez daqui uns 2, 3 anos, vai talvez ficar sem um valor, sem o orçamento necessário para a manutenção do campus. Então, tentar fazer o PAC de forma correta, para que quando a gente precisar mesmo do PAC, a gente tenha um PAC correto. Então, da reitoria, 3 Corações e Carmo de Minas, eu vou devolver todos os itens para adequação, principalmente em relação ao mês que a gente vai ser licitado, conforme o calendário de licitações definido pelo DAP, ok? Então, verificar com suas equipes, o DAP, pró-reitores e outros diretores que estão responsáveis pelo calendário, qual data da licitação que vai ser realizada ou da contratação se for dispensa ou inexigibilidade, ok? Por que eu falo da contratação se for dispensa e inexigibilidade? Dispensa e inexigibilidade normalmente faz dentro do mesmo mês. Então, por isso que a licitação não. A licitação de registro de preço, normalmente, ela tem que ser realizada de forma antecedente à realização da licitação. Então, você tem que fazer a requisição, você tem que fazer o termo de referência, você tem que fazer o ETP, você tem que fazer um mapa de gestão de risco, tem que fazer também, incluir no sistema para a participação da RP, e além disso, tem os trâmites burocráticos da licitação para a realização da licitação, ok? Vamos pegar só um último aqui, pessoal, para a gente usar de exemplo. Eu vou só alterar aqui. Oi, Luiz. Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal. Ô, Marcão, na semana passada a gente terminou um curso da questão de orçamento e financeiro, certo? A gente fez esse curso com um cara lá da SOF, que é um professor, né, da SOF, que trabalha nessa questão orçamentária lá junto com o Ministério da Economia. E aí eu perguntei para ele em relação a essa questão do PGC, nessas adequações em relação a quando chega para eles lá no Ministério da Economia, como é que eles estão analisando, né? Porque geralmente todas as demandas estão ficando acima do que está na previsão da LOA, né? Que está na lei, né? Na LOA. E aí ele me disse que quando chega para eles lá, uma equipe vai fazer essa análise e aí eles devolvem se estiver estourando muito, ou estiver muito fora, né, eles vão fazer uma reanálise e encaminhar para a gente nas unidades, nas orgs. Você está sabendo de alguma coisa ou não? Não. O que eu estou sabendo é que o PAC, fizeram uma pesquisa sobre o PAC, 95% dos PACs estão incorretos, só que aí eles vai fazer outros webinários, outras capacitações de PAC principalmente do YouTube, que é o MP Stream, para tentar corrigir isso e talvez ter outras instruções normativas conforme a nova lei de licitações agora, e ele tornar o PAC uma forma obrigatória para o pessoal tentar corrigir o mais possível o PAC, entendeu? A nova lei de licitações, ele prevê agora o planejamento da licitação, então agora ele já não vai estar somente na lei de licitações, somente na instrução normativa, e sim também na nova lei de licitações. Porém, eles vão regulamentar e talvez com a nova regulamentação ele se torne uma ferramenta obrigatória de se fazer uma coisa correta. Então, pode ser que com a nova lei de licitações ele creio que vai ter o que ele falou para você aí, entendeu? Vai ter essas outras demandas aí, entendeu? Hoje, o Ministério da Economia não dá conta de fazer o PAC, isso aí foi só uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Economia, o que já foi realizado, porém, eu creio que o PAC ele vai ser uma ferramenta, ou a primeira ferramenta para definição do orçamento, entendeu? Mas não tem prazo, não tem uma orientação, isso aí é somente dentro das reuniões que o pessoal fala sobre isso, do Ministério da Economia,
mas não fala nada quanto vai ser, quando pode ser. Eu creio que vai ser, talvez, com a regulamentação da instrução normativa da nova lei de licitações, e aí talvez eles vão dar um tempo ainda para o pessoal se adequar. Certo, Marco. Porque é o seguinte, se a gente for adequar e levar ao pé da letra a questão do PAC, né, foi o que eu falei para ele lá, só de contratos consome o nosso orçamento, né? Sobra pouca coisa para fazer as aquisições de itens ou materiais para a gente tocar os cursos, né? Fazer isso fazendo bem dentro da realidade. Entendi, mas aí, no caso, aí eu não sei o que vai fazer. Eu verifico a necessidade os contratos, eles já consomem já praticamente todo o PAC. No entanto, creio que eles vão mandar, tipo, rever seu orçamento, porque creio que, não, infelizmente, aumento de orçamento para instituições nesse momento, eu acho que não vai ter. O que tem muito hoje é as emendas, né? Então, a gente talvez trabalhar em cima de emendas, mas a gente tem que trabalhar em cima de emendas possíveis e não fazer a gente ter 1 milhão de orçamento, fazer um PAC de 20 milhões, entendeu? Então, a gente tem que verificar o que a gente já recebeu de emendas nos últimos anos, principalmente nos anos que a gente teve, para a gente trabalhar. Lembrando que o quê? Em relação às emendas, o PAC ele pode ser alterado durante o ano. Então, se você não tem previsão de nada, você não vai colocar, você vai adequar ele durante o exercício, porque aí você faz de forma mais correta. Oi, Antônio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ô Marcão, só para recordar, desde os primeiros PGCs, uma das instruções, talvez responda a questão do Luiz aí, uma das ações que foram acordadas no Colégio de Dirigentes, a respeito do preenchimento do PGC, que depois que aprovado também, né, a LOA, o ter definido, a gente poderia lançar as demandas até no máximo o dobro do orçamento. Né? Porque, na verdade, acaba acontecendo isso. Assim, quando eu abro, vou dar um exemplo de Machado aqui. Quando a gente abre no começo do ano aqui, a gente faz os requisitantes, eles pedem, assim, o céu é o limite, né? Agora, nessa primeira janela agora de setembro, então, eu tive, inclusive, eu andei corrigindo, com base já na proposta orçamentária, né, que foi aprovada. E o que eu faço? Eu pego dentro do orçamento do Campos Machado, que foi aprovado para 2022. Nessa parte de baixo aí, onde coloca a parte orçamentária, 20RL, 2994, né? Eu coloco dentro, o que é dentro do limite do campus, contrato, essas coisas, eu coloco a ação orçamentária. O extra, que a gente não sabe, que existe a demanda, todo mundo tem demanda, né? Eu não coloco ação orçamentária, é isso que eu diferencio, assim que eu trabalho aqui, é isso que eu diferencio do que é dentro do orçamento proposto e o que é extra-orçamento. Então, se está dentro da ação orçamentária, é o que está planejado, né? E fora orçamento, eu deixo em branco essa parte aí. O dobro que você citou, eu acho ele muito importante, principalmente nos registros de preço, entendeu? Porque normalmente você faz um pregão já, esperando que ele vai ser para 2 exercícios. Então, é uma forma de realizar, é uma forma de você não barrar tantas coisas, uma forma de já prever situações que podem acontecer. Não, eu não coloco a quantidade que eu vou colocar em registro, não. A demanda que eu coloco no PGC é a demanda real do ano. Demanda real mesmo, né? Okay. Entretanto, exemplo, assim, móveis, a gente não tem previsão de capital. Entretanto, eu tenho que colocar, vai que acontece uma emenda, um recurso externo, ou até a fonte 250 mesmo, 150, a gente consegue comprar móveis. Eu não posso ficar sem planejar esses móveis. Aí eu não coloco informação orçamentária nenhuma, mas ele está lançado no PGC, você está entendendo? Só lembrando aqui, pessoal, que foi esse campo aqui que também surgiu, tá? Valor orçamentário para exercício. Esse aqui está até em branco. Por que está em branco? No começo do ano, ele não estava disponível, ele foi criado agora.
Então, aqui que você... Estimativa do item. Aí você não tem estimativa nenhuma para esse valor aqui, você vai colocar igual o pessoal está colocando. Coloca 1 centavo. Você não tem. Se chegar, vai ser só de recurso externo. Aí você coloca lá 100%. Vai ser emenda, vai ser TED, vai ser troca orçamentária. Pode ser outras formas, entendeu? Ah, mas eu tenho aqui, é um contrato de 12 meses, eu tenho aqui, está sendo feito em junho, então eu tenho 10 mil reais. Então eu coloco, tem 10 mil reais. Isso aqui foi criado também para ver qual orçamento vai ser destinado para cada ação. Entendeu? Quer fazer o dobro? Beleza, aí vocês vão colocar. Tem ações que você vai colocar tudo, tem ações que vai colocar tipo R$ 1.000. E se tiver, vai ser orçamento externo e não orçamento interno. Oi, Luiz. Marcão, Marcos, os dois Marcos, né? Só uma questão que eu acho assim, o intuito do PGC é justamente a gente executar o orçamento público da melhor maneira possível, né? Então, acho que são dois pilares aí. Um é o planejamento nosso das aquisições e a outra é o planejamento da execução orçamentária. Então, Não, assim, você falou da questão das emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares, esse ano, né, de 2021, foram liberadas só para Minas Gerais 396 milhões. Então, assim, a gente sabe mais ou menos o que vem de emenda, já está previsto isso na LOA. Então, a gente vai ter que ter um alinhamento muito, assim, bem tênue, né, entre nossa coordenação de orçamento e a coordenação, né, de compras e licitações. Porque a gente já sabe mais ou menos o que foi liberado de emenda parlamentar por deputado, né, ou por senador, por Estado de Minas Gerais, principalmente para o Instituto Federal. A gente tem mais ou menos uma noção disso. Né? A gente consegue verificar isso aí através do painel. Porque eu estou pegando aí na fala do Antônio Marcos, porque assim, você colocar o dobro, nessa questão de jogar o dobro, acho que não seria questão do planejamento. Né? Você tem que trabalhar em cima do que está liberado na LOA, né? E o que a gente pode executar. Pelo menos eu penso assim, isso aí é o que os gestores têm como intuito, né? Com relação ao PGC, execução do orçamento. Sim. Lembrando que o quê? O PGC nunca vai ser perfeito. Só indicar uma coisa aqui para vocês aqui. A gente fez estimativa, principalmente de item de informática para esse ano. O item talvez custava aqui. Põe que isso é um microcomputador, custava R$ 1.800. Ele passou a custar R$ 3.000. Então, no PGC, ele está um valor inferior do que a gente está fazendo aqui. Não necessariamente você vai precisar mudar. Se foi só infração, se foi correção monetária, você não precisa mudar o PGC, porque você justifica, talvez, precisar de justificativa, que a cotação de preço que foi feita lá teve um aumento, entendeu? Tanto é que o PGC você não precisa do preço, você só precisa somente indicar o preço médio aqui, talvez, entrou no site aqui, custou 1.800, o que a gente comprou foi 1.800, tranquilo. Para a solicitação da demanda, sim, você precisa fazer cotação de preço, fazer tudo. Mas não vai ser idêntico, entendeu? Lembrando que não é para ser idêntico, isso aí nunca vai acontecer. Lembrando que também vai ter licitação. Pode ser, estimou o item 1.800 e caiu para R$ 1.000 na licitação. Também está tranquilo, pessoal. Não tem problema. Isso aqui é para a gente só planejar, tentar fazer o orçamento. E não ultrapassando muito o orçamento, como que já aconteceu aqui. O Antônio Marcos definiu lá, e definiu tipo um padrão, que eu falo, no máximo até 2 vezes, eu acho até razoável. Não é igual o Luiz Adriano falou, que seria o ideal, mas até razoável. Mas não pode fazer o quê? Não pode fazer, tipo assim, 4, 5, 6 vezes e sabe que não vai ter orçamento. Aí não tem como fazer, pessoal. A definição até do Antônio Marcos foi até razoável. Definiu um limite. Ok? E precisa comprar, ele está se programando de forma antecipada. O ideal é o quê? O ideal é fazer igual o Luiz Urano fazer o que a gente precisa, qual que é a necessidade, e se tiver emenda, faz as emendas parlamentares durante a adequação do PAC. Mas talvez não tenha tempo durante esse período, talvez não consiga fazer.
mas aí já está definido um padrão razoável para colocação dos itens e o máximo aceitável que vai ser colocado. Isso aí vai ser todos os campi ainda com a centralização ou não, eles vão ter a sua autonomia. Quem vai fazer o PAC vai ser os campi dentro das suas UASG antigas, entendeu? Não vai vir a UASG 15837. É somente para a reitoria, carne e registrações do PGC. Cada campus vai utilizar a sua UASG antiga, porque a UASG é para contratação, não para contratos e para planejamento da contratação. Então, vocês vão utilizar, eu indico que vocês verifiquem a melhor forma de fazer, entendeu? Fazer os levantamentos, tentar fazer a adequação melhor necessária, para a gente conseguir fazer que o PAC de vocês estejam mais adequados possíveis, tanto ao orçamento, bem como aqui a data da licitação. Eu até grifei aqui, ó. Então, lembrando que o quê? Então, vai ter a data da licitação, colocar a data correta que vocês vão precisar do item mesmo. Aqui está 1º de janeiro de 2022. Isso aqui normalmente não vai conseguir, talvez precise 1º de janeiro. Que vai precisar, isso aqui vai ser a necessidade de acopados. Isso aqui normalmente você põe dia 2 de janeiro, então, entendeu? Não vai demorar um dia, vai demorar uma semana, mas já vai estar vigente aqui 2 de janeiro. Mas tentar fazer da melhor forma, entendeu? O PAC para a gente conseguir. E tentar adequar ele também com o calendário, para a gente... talvez a gente tiver uma auditoria posterior do PAC, a gente tentou fazer ele conforme o calendário, ok? Lembrando que o calendário é até o dia 15, o PAC, a adequação dele, 2022, você já pode ir fazendo, ele não está bloqueado, entendeu? Mas qual que é a janela do PAC? É agora em setembro, até hoje, na verdade, que o Antônio Marcos já falou que já fez algumas adequações, e até depois na segunda quinzena de novembro. Então, você já pode ir adequando. A adequação já pode sendo realizada. O que não vai conseguir fazer durante esse tempo até a segunda quinzena de novembro? A autoridade competente não vai conseguir incluir o item no PAC só, entendeu? Mas já pode ir adequando. Por isso que vai ter o céu dia 15, depois até o dia 30 de outubro, acabar todas as reuniões, talvez, para definir aqui com todos os campos a melhor data para cada licitação, e depois ter um mês de novembro inteiro para poder fazer a adequação do PAC. Porque aí nos primeiros 15 dias, os requisitantes e a equipe de compras faz essa adequação, e depois dos outros 15 dias, deixa para a autoridade competente fazer a aprovação e inclusão dentro do PAC dos itens que foram adequados. Eu posso ir fazendo a adequação agora? Pode. Vai ter muitos itens, principalmente itens de dispensa, inexigibilidade, contratos do PAC, que é individual de cada unidade. Então, mesmo que a pessoa coloque aqui, ela vai ser renovada conforme a demanda do PAC. Vai ter itens também de cada campus que vai ser contratado de forma exclusiva por aquele campus, entendeu? Nem todas as estações vão ser compartilhadas, mesmo de itens semelhantes, porque pode ser que tenha projetos de pesquisa diferentes, pode ser que tenha orientações diferentes. O exemplo, você tem o exemplo do pregão da ração. A gente vai tentar fazer compartilhado, mas se ele não dar certo, em virtude de algumas situações, ele pode ser separado e cada campus fazer a sua contratação. Para isso, é bom a gente ter um justificativo. Por que dividir em 3 estações? Não, tem. Cada um tem uma especificidade diferente, cada um tem um critério diferente. Então, a gente vai definir. Mas itens de uso geral, pessoal, a gente vai tentar fazer de forma conjunta. Não, mas eu quero em janeiro, o outro quer em março. Não, a gente vai ter que definir um meio termo ali, põe em fevereiro, para a gente vai querer fazer a licitação, ok?
itens de uso geral. Itens de uso complexo ou uso específico, a gente pode fazer 2, 3 licitações. Lembrando que o quê? Conforme novas portarias que a gente publicou nesse ano, já definiu para o ano que vem, cada campus vai ter sua autonomia, entendeu? A gente já definiu o número de pregões, conforme definido junto com os DAPs e os diretores gerais. Então, cada campus vai poder abrir, vai poder fazer a sua homologação, a sua decisão de todas as suas contratações. Essa planilha aqui, conjunta, é bom a gente ter para visualizar, mas a gente talvez não vai ter mais ela. A única coisa que vai ter um número específico, que é gerado automaticamente pelo sistema, vai ser somente, cadê aqui? A IRP, que a IRP depois a gente define uma planilha específica para IRP. Então aqui a gente tem a nossa planilha de IRP, está faltando algumas aqui, mas depois somente vai ser a divisão que cada campus vai mudar aqui, a IRP, que cada campus vai ter a sua numeração. Então, conforme esse ano a gente já começou com as atas, com números específicos para cada campus, o ano que vem, cada campus vai ter sua numeração específica de licitação, dispensa e outras situações, conforme for solicitado. Então, vocês vão abrir o processo de vocês, vai ser praticamente a mesma coisa. A única coisa é que vocês vão estar vinculados ao ASC 158137. E lembrando que o quê? Infelizmente, a gente vai utilizar o limite de dispensa em geral, ok? Quem for da UASG 158137 vai ter que usar o limite de dispensa. Outra situação, pessoal, que eu estou prevendo aqui. No primeiro semestre, a gente não vai utilizar nova lei de licitações para as licitações, e sim somente as nova lei de licitações para dispensa e inexigibilidade. Ok? Por que a gente vai fazer isso? Está muito nova ainda a nova lei de licitações, não foi regulamentada no todo. Tem o parecer da AGU, que eu já mandei para vocês, que fala que é para dar preferência para a Lei 866 ainda, então só que a gente tem que prever essa situação de forma antecipada, então a gente está no mês de setembro, então o primeiro semestre do ano que vem, até junho, a gente vai utilizar somente a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação em virtude do valor do limite ser maior e dar a possibilidade para todos fazer dispensa ou mais ou outras situações até 50 mil, a gente pode fazer outra reunião para fazer essa divisão, ou a gente, talvez, o controle de dispensa esse ano, ele começou tarde, então a gente pode fazer o controle esse ano ainda, para o ano que vem, desses 50 mil, mas aí a gente tem que verificar junto com os DAPs e como que vai ficar a situação de todos os campos se integrarem ou não ao ASA 158137. Aqui, pessoal, então aqui, portaria 1179 já define, então, as atas, então, já está definido o número, entendeu? Esse ano. O ano que vem vai ter dispensa, inexigibilidade, pregão, também vai estar a numeração específica já, entendeu? Já tenho a minuta da nova portaria do ano que vem. Caso Inconfidente, Machado dos Amin integrarem aqui, eles vão entrar nesse rol da numeração aqui também. A gente colocou como ordem alfabética, entendeu? Mas aí a gente, o ano que vem, caso eles entrarem, a gente segue a ordem alfabética também. Então, pregão vai ser de 1 a 100, de cada 100 vai ser específico para cada um, pregão, dispensa, unidade. As atas, a gente colocou de 1 a 1000, porque só a reitoria faz em torno de 300 a 400 atas por ano. Então, se a gente coloca de 1 a 100, já não daria para a reitoria fazer. Talvez os campos também faz muito mais atas do que isso. Pessoal, alguma dúvida, alguma explicação que eu não passei para vocês aqui? Luiz está com a mão levantada?
lembrando que o PAC, como que faz o PAC? A gente tem um vídeo lá do YouTube lá, então vocês quiserem ver aqui, vai ter vários vídeos aqui sobre o calendário de licitações, sobre as orientações do PAC. Então, como que realiza o PAC? A única coisa que eu deixei para vocês aqui, principalmente, é a data do PAC, para adequar ao calendário de licitações, ao valor do orçamento, e se é recurso externo, interno, ou renovação de contrato, ou não. Pessoal, mais alguma dúvida, outra orientação? Marcão, Oi. não sei se tem alguém na fila aí. Sobre a contratação da fundação, acho que é bom deixar para levar essa questão pessoal aí, porque nós tivemos problema esse ano, né, em relação à utilização do Siconv, né, e agora de última hora a gente teve que fazer a contratação via fundação. Então, para quem utiliza a distribuição dos 4% do NIP, seria bom já alinhar com o pessoal para ver se vai colocar no PAC a contratação da fundação ou não, né? Acho que seria bom deixar mais claro. Só lembrando, pessoal, em relação à fundação, eu não vou entrar no mérito se é ou não é, mas o problema do convênio não foi o problema, na verdade, foi a questão da fundação, e sim, mas aí, se for, o órgão pode escolher se vai fazer convênio ou a contratação conforme a lei de licitações. Lembrando que o quê? Se a gente for usar a nova lei de licitações, como a 15.8137, tem que seguir também todas as novas regulamentações da nova lei, ok? Então, a nova lei já prevê que não pode, tem que ser licitação eletrônica, então, dispensa eletrônica, na verdade. Então, se for fazer, vai ter que ter o serviço, vai ter que ser eletrônico. Lógico, vai ter artigos, conforme o artigo para contratação de fundação, ele não é eletrônico, porém tem que seguir a nova lei de licitações e as leis específicas para a contratação de fundação de apoio. Lembrando que o quê? Se vai ser feito contratação ou convênio, vai depender muito em relação à fundação que for contratada. Lembrando que não só existe somente a fundação da FADEM, existe outras fundações. Tanto é que foi no último Conselho Superior autorizada até a fundação de Viçosa a fazer contratações para a gente, que pode ser até via convênio, ok? Então, vocês verificam lá. O convênio ele não está descartado, porém, é uma questão de cada unidade decidir o que vai fazer, ok? Se for ser feita pela dispensa, tem que estar no PGC. Oi, Luiz. Ô, Marcão, então, eu acho muito oportuno essas reuniões, mas assim, eu acho que para ser mais direto, eu acho que como a gente agora está tudo integrado na UASB da reitoria, eu acho que tinha que ter uma determinação, sabe? E não ficar a cargo de cada unidade ou a forma que vai ser feita. Tem uma fundação lá, a UFV, tá, pode ser contratada. Ou, não, tem um documento na qual a FADEMA é a nossa fundação vinculada ao Instituto Federal, tem que ser utilizada ela, né? Porque o que acontece, Marcão? Na ponta, né, estamos nós aqui. E aí a gente tem que ouvir algumas coisas de vez em quando e tem que dar umas respostas atravessadas também, né, para os demandantes, porque fala assim que eles não vão buscar mais recurso porque é muito burocrático com relação à execução do orçamento que é disponibilizado via fundação ou via ProEx ou via PPPI, sabe? Então, assim, a gente tem que bater o martelo, pessoal, vai ser assim, certo? Vai utilizar a fundação de apoio aqui, a FADEMA, ou vai utilizar
né, um outro sistema. E aí fica padronizado para todo mundo utilizar, cara. Sabe? Bom, opinião minha, um desabafo meu. Não, tranquilo, Luiz. Eu entendo o caso seu, mas em fundação eu não vou entrar no mérito, entendeu? Eu sei que a da de Viçosa foi autorizado somente para os projetos que os professores já fizeram convênio, eu acho que foi, não sei se foi com a FAPEMIG, eu ouvi que foi aprovada na última reunião, entendeu? A possibilidade de utilização, porém ele fez isso lá no projeto inicial, não foi feito no depois não, entendeu? Aí tem a nova agora, tem a nova resolução da fundação que foi aprovada também na última reunião do Consup, tem que verificar também como que vai ser realizado, entendeu? Porém eu não queria entrar no mérito, queria deixar mais em relação ao PGC, entendeu? Aí talvez seria oportuno outra reunião, outra necessidade. Então, se for contratado por dispensa, a fundação é necessário estar no PGC. Se não for, verificar. Em relação à decisão ou não, a reitoria eu não posso, porque isso eu defino aqui, aí depois não é muito a cargo do colégio de dirigentes, é muito a cargo do pessoal fazer essa definição, fazer essa orientação, entendeu? Então, porque eu só sigo o que está na legislação. Então, a legislação ainda permite os dois. Então, quem definir através da resolução, talvez até de uma orientação do colégio dirigente ou do Consulp, essa questão, entendeu? Pode ser que eu tenha consulta, outras situações, mas no caso aqui em questão é somente o PGC. Aí, se for utilizado dispensa, coloca o PGC. Se não for utilizado dispensa, não coloque. Mas aí vocês verificam junto as suas unidades. Igual o Luiz falou que não é ideal, mas aí tem que ser levantado em outro, ou no colégio de dirigentes, ou no Consup, essa questão, ok? Pessoal, mais alguma sugestão, orientação? Pergunta? Pessoal, então agradeço a todos, então, a participação de todos. Espero que eu vou ver com as unidades, principalmente que não colocaram lá no calendário de licitações, a possibilidade, já enviei vários e-mails, e também aqueles que já inseriram, para verificarem também a colocação. Em relação aos campi, em Confidência, Machado, no Zambim, a gente, independente ou não de se integrar ao ASC 158137 o ano que vem, a gente pode fazer esse trabalho de forma conjunta. Se eles não integrarem o ano que vem ao ASC, mesmo assim a gente pode ir realizando algumas contratações e várias contratações já compartilhadas. Lembrando que a portaria que eu coloquei para vocês, que vai ser para o ano que vem, ela vai mudar um pouco essa situação de autonomia de vocês aí. A única diferença é que vai estar não, a contratação vai ser no ASG X e o contrato vai ser no ASG Y. Ok? Pessoal, muito obrigado, então. Essa reunião está gravada. Agradeço a todos aí. Em relação às novas demandas, a gente pode tratar, vocês podem mandar um e-mail para o Fabrício, para o Honório, ou outra situação que a gente pode analisar e talvez definir igual padrões de utilização nosso aqui. Ok? Então, até mais. Vou parar a gravação. Até mais. Obrigado. Obrigado, Marcão.